Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 434. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com o Pablo e com o Gibson. Eu senti uma dúvida aí nesse número. 4-3, aí ficou... ali, forçando, espremendo o neurônio. Saiu. E eu queria pedir desculpas, logo de cara, assim. Desculpa pra Vitória, que comenta no nosso Spotify. Ela sente falta quando a Ana não está. Desculpa, Vitória, hoje a Ana não está aqui. É uma opção dela, eu preciso dizer isso, não é uma opção nossa. Ela que traiu Ela o que não movimento. quis estar aqui com a gente, mas o Pablo tá aqui pra substituí-la. Muito bem, né, Pablão? Isso aí, então por aí. Espero agregar tanto quanto a Ana e vai Corinthians, vamos lá. O Ramon caiu, né? Essa aqui é a grande notícia da semana. Estamos sem o Ramon Dias, estamos sem treinador. Enfim, os resultados da semana, só pra gente passar aqui, perdemos do Fluminense, e aí logo depois dessa derrota, a queda do Ramon Dias, enfim, teve a entrevista do Memphis, vamos comentar bastante aqui. E agora no sabadão, o time comandado pelo Orlando Ribeiro, né? Orlando Ribeiro comandando o time, ganhou de virada do Sport, com susto e tudo mais, mas o Memphis ali marcando 2 gols e a gente ganhou de virada. Enfim, acho que a grande notícia, o que a gente precisa comentar mesmo, enfim, o time sem o Ramon, essa queda do Ramon, pra mim, foi uma surpresa, apesar de, enfim, uma surpresa mais ou menos, né? Também ele sempre foi muito contestado no Corinthians. Eu já trouxe aqui aquela coisa, eu acho que faltou um pouco de amor do torcedor menos, mas enfim, internamente, e dos jornalistas com a campanha que o Ramon conseguiu trazer pro Coringão. Mas eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês viram essa queda do Ramon Dias? Começa aí, Dudu, por favor. Eu não gostei muito, né? Eu sei que ele teve algumas falhas, teve algumas falas que não foram bem aceitas, principalmente após o 3-0 lá com o Barcelona. Mas ele estava desenvolvendo um trabalho que deveria ter sido mantido, na minha opinião. Principalmente agora que a gente não sabe o que vai acontecer com o presidente. Então ele já estava um tempo lá, ele já estava entendendo o que era o Corinthians. Nos mata-matas talvez ele ficou devendo. Mas ele estava fazendo um bom trabalho. Ele conseguiu. Qual que era a função dele? Ele veio para quê? Para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e ganhar um título. Ele fez isso. Levou até a Libertadores e a Copa do Brasil, que foi algo que a gente não imaginava. Mas então eu não gostei, eu esperaria um pouco, tentaria, na base da conversa, ver uma outra situação, até em função daquilo que eu falei, a parte política do Corinthians tá pegando fogo, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu acho que ele já estava mais com o ambiente, mais familiarizado, então eu teria mantido ele por mais algumas partidas. Eu particularmente não gostei da demissão dele. E você, Gibson? Você sempre foi um cara mais crítico ao trabalho do Ramon aqui no nosso podcast, né? Então eu queria saber um pouco da sua opinião, por favor. Honestamente, o Ramon nunca me convenceu. Eu sempre achei ele um cara bem limitadão. E eu sempre argumentei que, enfim, a gente escapou do rebaixamento, enfim, aquele arrancado do final do ano passado. Pra mim, tinha muito mais a ver com as contratações do que com que chegaram, os reforços todos que chegaram, do que pelo Ramon em si, né? E vendo os jogos desse ano, pra mim isso ficou mais claro ainda. O Corinthians sobrevivia de lances isolados dos craques. Não tinha jogadas combinadas, não tinha porra nenhuma o time, né? Eu li muito essa semana, muito de várias fontes diferentes, que ele já tinha, tanto ele quanto principalmente o filho dele, o Emiliano, tinham perdido já o elenco. Porque eles pegaram fama de paneleiro. Só joga esses caras aqui, é sempre a minha substituição, esse cara aqui, esse cara aqui. Enfim, pegou essa fama, já era perder o elenco, tchau, né? E parece que o próprio Augusto não estava tão inclinado a demitir o Ramon, mas quando ele chegou lá e bateu o papo com o pessoal do vestiário, ele sacou que o vestiário já era. Então ele falou, bom, aí não tem mais volta, né? Eu acho que não teve uma treta interna, tanto é que assim, o elenco se dá bem, o Ramon e o Emiliano são pessoas bem quistas, né? Enfim, e pra mim era isso o Ramon, ele é um cara extremamente limitado, ele tinha poucos esquemas de jogo e às vezes insistia em erros grosseiros, tipo,
Esses 4-3-3 que ele andou botando ultimamente, pelo amor de Deus, não foi o menor sentido. Né? Aquela eliminação da Libertadores pesou e pesou muito. E eu acho que essa fala do Memphis depois da partida, assim, foi o pé que faltava no caixão. Ele falou, cara, tipo, tá ruim, tá errado. Não tá evoluindo o trabalho. E aí, cara, quando o maior ídolo do time fala isso, tchau, né? E você, Pablo, o que você achou da saída do Ramon? Justa, injusta? Não gostou, gostou? Enfim, como é que você viu a saída do treinador? Assim, acho que a questão da saída do Ramon passa muito por conta do futebol apresentado dentro das 4 linhas, né? Se a gente se apegar à estatística, principalmente números, a gente vai achar de maneira assim, injusta essa demissão pelo que os números estão entregando. Mas a gente sabia que o futebol do Corinthians ele era um futebol onde o resultado era muitas das vezes passado por sorte. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aquela sequência de empate e derrota antes de chegar às 9 vitórias do Brasileirão, a gente vê que o futebol ele não estava sendo desempenhado da maneira correta que deveria ser. E esse ano era o ano da prova de fogo para realmente entender, né, se ele tinha capacidade técnica ou não de ser o nosso treinador. E muitas das vezes, quando você viu o Ramon de uma maneira desesperada para reverter placares, você via realmente a qualidade técnica que ele tinha. Então assim, você vê ele montar um time inicial, mas não sabia ter soluções e análise durante o jogo. E talvez tenha sido isso encabeçado a demissão dele, por realmente não conseguir reverter partidas. Mas entendo também que esse processo de agora, pelas lesões, pelos desfalques que ele teve pós-final do Paulista, talvez também tenham atrapalhado um pouco, mas a gente sabia também que era o futebol do Corinthians não era um futebol bem jogado. E eu acho, no meu ponto assim, de visão, que talvez seria um momento exato agora, mudar muito pro sistema defensivo ser um problema mesmo do ano passado. O Corinthians parou de tomar gols no final do campeonato porque começou a ficar mais com a bola. Mas se você pegar os resultados de jogos como, por exemplo, do Criciúma, que nós tomamos 2 gols fora de casa, mostrava que a defesa sempre teve lampejos de ruindade. E isso nesse ano continuou também com essa dificuldade de lampejo de realmente marcar e ser um sistema defensivo realmente bom. E aí eu acho que também culminou muito para essa demissão dele, né? A real é que o Ramon nunca foi a primeira opção do Augusto Melo. Aliás, o Augusto Melo, ele tá se caracterizando por não ter a sua primeira opção nunca, né? Ele chega e dá de cara com o Mano, que ele não gosta do Mano, mas tem uma multa, sei lá o quê, enfim, passando por uma grande reformulação no elenco e tal, mantém o Mano. E depois teve que mandar o Mano embora, porque o Mano perdeu 5 seguidas no Paulista, né? E não teve muito jeito. Ele queria o tal do Márcio Zanardi, vocês vão lembrar disso. Mas o cara tava no Botafogo. E pelo regulamento do Botafogo, não, ele tava no São Bernardo. Hoje ele estava treinando no Botafogo, na época ele tava no São Bernardo, e pelo regulamento do Paulista eles descobriram que não podia trocar, o treinador não podia ter outro time, né? Dizem que ele até tinha chegado até a se despedir dos jogadores do São Bernardo, mas acabou não vindo, e aí veio o Tonhão. Que era a segunda opção dele, né? Quando o Tonhão, enfim, também teve um desempenho ruim, teve que ser demitido, ele queria tirar o Carille do Santos. E o Carille não quis sair do Santos. O Santos naquela época estava na Série B, né? E acabou fechando com o Ramon. Demorou para fechar com o Ramon, aliás, né? Na época eu lembro que tinha muita gente falando que o Ramon estava bem oferecido, querendo demais o Corinthians. O Corinthians não respondia para ele. Tinha trocado umas mensagens aí, depois deu um ghost no Ramon, até que ele resolveu responder e trouxe o Ramon. Também lembro que um pouco antes de eu me ausentar do podcast, né, que eu fiz uma viagem no final do ano passado, ele estava balançando para cair, né, os resultados fraquejando e tal, e aí veio aquela sequência fantástica, depois daquele clássico contra o 100 Mundial, enfim, e ele se segurou ali, né. Eu entendo as críticas do Gibson, do Pablo e tudo mais, mas ele fez um campeonato paulista irrepreensível, assim, né, uma campanha muito boa. O justíssimo Campeonato Paulista, não foi por sorte, não foi por acaso, os 2 jogos da finais o Corinthians jogou melhor. E eu achei que esse campeonato e o aproveitamento do Ramon segurariam ele, né? Enfim, ele acaba saindo do Corinthians com um aproveitamento de 60% dos pontos, é um aproveitamento muito alto, né? E só pra gente comparar aqui com o Tonhão e com o Mano tava com 40% de aproveitamento quando ele saiu, o Tonhão com 54%, tava com 54%. O negócio o Ramon nos últimos 10 jogos, o aproveitamento deu uma caída. Tava com 50%. Nos últimos 5 jogos, tava um pouco menor, 46%. Tava acendendo uma luz ali, né? Logo depois do Paulista, o time realmente caiu de produção. E só para comparar aqui, os últimos 5 jogos do Tonhão, antes dele cair, 20% de aproveitamento dos pontos.
Os últimos 5 jogos do Mano Menezes também, 20%. Então, mesmo assim, os últimos 5 jogos, ele está muito acima do que os outros 2 treinadores que caíram antes do Ramon. Então, eu esperava que ele fosse segurar por mais tempo, né? Agora, como eu falei antes, ele nunca foi a preferência e a diretoria estava esperando a primeira oportunidade. Acontece que no final do ano passado o time se acertou e essa oportunidade não veio. No Campeonato Paulista o time também estava bem, enfim, não ia demitir o cara antes da final do campeonato, apesar da queda na pré-Libertadores ali, né? Então a oportunidade veio, depois caiu um pouco o rendimento e a entrevista do Memphis. Para mim, a entrevista do Memphis foi realmente, como o Gibson comentou ali, foi o prego no caixão, né? É o que eles estavam esperando para justificar uma saída dele, né? Enfim. E eu queria ouvir agora dos meus amigos o que eles acharam dessa entrevista do Memphis. Enfim, foi legal, não foi legal? Ele não deveria ter falado, ele podia ter falado, ele devia ter falado mais, enfim. E o Gibson já tinha começado a falar um pouco dessa entrevista, Gibson. O que você achou dessa entrevista depois do jogo ali do Fluminense, né? Agora eu não tô escutando o Gibson. Você tá mutado, Gibson? Tá mutado, Gibson. Vocês estão escutando ele? Alô? Quer tentar sair. Sair e voltar, Gibson? Eu vou passar pra... Já que o Gibson não teve problemas técnicos aí, o que você achou da entrevista do Memphis, Dudu? E ele é um jogador de uma outra nacionalidade, ele tem uma característica de ver futebol, de jogar futebol. Então, tudo isso a gente precisa entender. Ele é o maior salário do Corinthians, ele é a estrela do Corinthians, então lógico que tudo que ele for falar vai repercutir. Ele falou, ele vai continuar falando, é o jeito dele, é a característica dele nesse sentido. A torcida até gosta, acho que o elenco entende. É que lógico que após uma derrota fica muito mais pesado. Se nós tivéssemos vencido o Fluminense e ele tivesse falado o que ele falou, não é que não fosse ter repercussão, mas seria de outra forma, teria sido um outro tipo de entendimento, ele estaria no cargo, muito provavelmente o Ramon ainda, supondo que a gente tivesse vencido o Sport como a gente venceu, iria seguir vida normal. Para mim faz parte do jogo, Gui. Aqui o contexto teve uma outra dimensão pela derrota do Corinthians, mas seria visto de uma outra forma em função porque o Corinthians teria vencido o jogo. E você, Pablão, o que você achou da entrevista do Memphis depois do jogo contra o Fluminense? Eu acho que realmente a fala dele, por ele não estar jogando muitas vezes fora da sua posição, e até mesmo cobrar a diretoria que se querem a permanência dele no clube tem que melhorar, é um famoso mal necessário. Muitas das vezes tem que se falar aquilo que dói para que realmente haja a melhora e realmente possa ter evolução no clube como um todo, né? Então foi um alerta tanto para a comissão técnica, que não tem como não dar ligação, né? Não ter essa conexão da demissão com a fala, né? Porque foi logo em seguida, foi muito simultâneo. Mas também a diretoria como um todo, o Fabinho, o Soldado, que tem muito prestígio com todos os jogadores, né? E o próprio Augusto Melo também se atentar, até onde a gente sabe ele ainda é presidente do Corinthians, né? Então se atentar a fazer essa realmente janela de renovação aí no meio do ano para que possa ser competitivo até o final. Tá aqui, o Gibson voltou. Fala aí, Gibson, vamos ver se a gente escuta você. Tá me ouvindo agora? Agora responde então pra gente, Gibson. O que você achou da entrevista do Memphis? Eu achei normal. Os caras fizeram a pergunta e ele respondeu. E ele não falou do Ramon, ele falou que todo mundo precisa trabalhar. Mas ele falou que o time não tá evoluindo, tá estagnado, tá entrando sem vontade. O que ele falou não era nenhuma novidade, né? Só que assim, o Ramon já tava balançando no cargo, isso aí vai bater onde? Na diretoria, né? Vai bater nele. Então assim, foi ele que derrubou? Não. Mas ajudou? Claro. Óbvio que ajudou, né? Derrubar, né? Mas coisa do futebol, faz parte, bicho. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diria aquela música. Eu acho que é meio que isso aí, Gibson. Acho que ele, claro, ele foi a gota d'água, né? Aquela gotinha que fez o copo derramar, mas o copo já tava bem cheio, o pessoal já tava meio... Enfim, e nunca foi, o copo do Ramon sempre teve muito cheio, né? Nunca teve... ele nunca conseguiu esvaziar o copo dele. Agora, eu achei... Tem 2 pontos ali. Eu acho que... Eu entendi também que ele falou muito de maneira geral e normalmente quando o Memphis dá essas declarações mais duras, quer dizer, essa foi a mais dura que ele deu, né? Mas quando ele vai um pouco nessa direção, ele sempre se coloca no meio. Dessa vez ele não se colocou. Isso eu acho que foi um pouco errado da parte dele. Ele podia também falar, eu sei que o time não está evoluindo, e podia ter falado assim, eu também não estou evoluindo, eu preciso melhorar. Enfim, ele podia ter dado uma amenizada ali na fala, né? E aí, essa segunda declaração dele, até minimizando um pouco essa primeira entrevista, eu achei que aí
Enfim, claro, ele não vai falar que tem esse poder ou que não tem, mas é claramente que ele tem, né? Qualquer depoimento do Memphis vai reverberar. Ele foi contratado, aliás, todo mundo sabendo que esse extracampo dele também reverbera. Então, quando ele vai num baile na comunidade, isso também tem um impacto. Quando ele faz uma festa gigante, chama todo mundo, isso também tem um impacto. E quando ele chega e faz uma crítica à diretoria, ao elenco, isso também tem um impacto. Então, eu acho que ele precisa enfim, sintonizar melhor ali pra se expressar melhor. Claro, ele tá falando em inglês. Eu só queria fazer algum adendo, Gui, que assim, o cara é holandês, bicho. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, a gente não gosta de falar na cara, não gosta de ofender. Então a gente fica adorando a pílula, você dá a volta. Lá os caras têm esse hábito de falar na cara o que eles acham. É padrão, não é maldade dele, né? Eu achei que foi honesto o que ele fez. Agora o Ramon já tá pendurado, né? Então... Quando isso não completa um trabalho de um treinador, desde o Carille em 2017, né? Acho que foi o último treinador que ficou do começo ao fim do ano. E depois disso, sempre trocas e trocas e trocas, e isso cansa o clube, cansa... Eu tô cansado, por exemplo, a gente vai tá sem treinador de novo, né? É um absurdo, a gente tá sem treinador de novo. O cara ficou 60 jogos, né? O anterior... Deixa eu ver aqui quantos jogos. O Tonhão ficou 27 jogos. O Mano, 19 jogos. O Trairão da Massa, 58 jogos. E até por isso eu era a favor da continuidade do Ramon. Ele tava com um aproveitamento bom. E aí tem muito disso, quer dizer, o Mano Menezes vai falar assim, eu comecei o ano, tava uma confusão desgraçada do clube e eu não tinha os jogadores. E é verdade, ele teve que jogar com... Não conseguiu nem jogar com os caras da Copinha, porque tinha jogador na Copinha. Ele teve que jogar com um jogador sub-17 no banco, enfim. Chegou a jogar com 5 reservas só no banco, no Paulista. E você vai falar que não é verdade? É verdade, mas ele perdeu 5 jogos. O Tonhão também, pô, se tivesse me segurado até a janela, aliás, ele tá dando entrevista aí, ele tá falando isso. Se tivesse me segurado até a janela, eu dava um jeito nesse time, como o Ramon deu um jeito, né? E talvez desse, mas não se segurou. E agora o Ramon também vai falar, pô, mas eu perdi o principal jogador, depois do Paulista o time caiu, tava sem o goleiro principal e tal, enfim. Se ele fica um ano, essas desculpas vão se esvaindo e a gente vai entender melhor como um trabalho completo, né? Mas agora, de novo, e aí quem chegar vai falar, eu nem treinava esse time, eu não tenho tempo pra treinar, eu não fiz a pré-temporada, não escolhi esse jogador, enfim, as desculpas já estão aí para o cara que vai chegar depois, né? Enfim, e quem vai chegar depois? Tava todo mundo falando que ia ser o Dorival, né? Teve matéria dizendo que era questão de horas, minutos, daqui a pouco vão anunciar e tudo mais. E no final a gente tá agora, no final de domingo e não chegou ninguém. Na questão do Dorival, quer dizer, o que a gente tem ouvido falar é que ele foi sondado pelo Fluminense, que estava sem treinador, e não aceitou. Foi sondado pelo Grêmio, que estava sem treinador, e não aceitou. Foi sondado pelo Santos, e ele também não aceitou. O Dorival trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo. Enfim, eu tinha até preparado mais coisa para falar do Dorival aqui, mas nem vale a pena a gente ficar falando de um treinador que não chegou, enfim, nem sabe se vai chegar mais. Vai virar novela, né, Gibson? O Dorival ia te fazer feliz? Não é um cara que eu gosto, enfim, que eu acho que seja um grande treinador. Mas, sei lá, eu tenho mais esperança nele do que no Ramon, pra ser bem honesto. Não que seja muito mais esperança, mas eu tenho mais. Pelo que eu entendi, essa encrenca aí se deu porque, pelo que eu tava lendo esses dias, parece que o Dorival pediu, assim, sentou pra negociar, não foi que ele falou não, que ele falou pros outros times, mas parece que ele pediu uma grana alta. E juntou esse fato com o fato de que, a princípio, o Tite estava indo para as Arábias, mas parece que não é certeza. E assim, você vai pagar uma grana alta, você paga um pouquinho mais e traz o Tite e não o Dorival. Então acho que botaram a negociação no hold, assim, espera aí que vamos conversar com mais gente. Eu acho também que não pode ter pressa não, né? Assim, tudo bem que as opções não são tantas, mas tem que tentar fazer o melhor possível em algum momento. Eu acho que tem que ter pressa sim. Mas enfim, o que você acha do Dorival, Pablo? Eu acho o famoso trocar 6 por meia dúzia. Ele e o Ramon Dias, assim, tem a mesma filosofia de trabalho. O Ramon Dias mais vencedor do que o próprio Dorival. Às vezes a gente se apega muito à sequência de trabalho que ele teve no Flamengo e no São Paulo. Mas a gente esquece que até então ele não tinha trabalhos assim, realmente assim, de grande estrutura. Então eu particularmente acho que ele não é a solução. E pela pedida salarial também que a gente se escuta pelas mídias, não seria
o famoso custo-benefício. Tecnicamente, se a gente for analisar o trabalho de São Paulo e Flamengo, ele não conseguia fazer aquele elenco recheado do Flamengo jogar bem, bonito. Entendeu? Então, esse é um futebol subjetivo e trocar 6 por meia dúzia. Eu me resumo basicamente a isso. Mas e você, Dudu? O que você acha do Dorival? Olha, eu acho que se o Corinthians contratar o Dorival, nós vamos ficar sem técnico. Eu acho que ele não sabe o que é o Corinthians, ele não entende o que é o Corinthians e não vai. E ele ficando lá, mesmo que ganhe título, vai sair sem saber o que é o Corinthians e entender o que é Corinthians. Vai ser mais na base aí do paizão do que acho que qualidade dele. Eu não gostaria do Dorival. Não sou o dono do Corinthians, não posso fazer, mas eu não gostaria do Dorival. O Dorival, pelo jeito, não agrada aos irmãos aqui. Então, quem você gostaria, Gibson? Olha, não tem muitas opções livres, né? O ano já começou, tá todo mundo empregado, quem não tá é circunstancial. Desses aí, eu apostaria no conhecido, e no Tite. Mas você não tá com pressa. Não, assim, eu prefiro esperar e ter o Tite do que ir com pressa e trazer o Dorival. Por isso que eu falei, tem que vir com calma. Ele dá uma baixadinha na pedida. Mas esperar até quando? Tem um limite, né? Assim, tem uns dias. Eu vou esperar o quê? 3, 4 dias? Vai esperar mês, né? No podcast, na semana que vem, a gente tem que estar comentando aqui a chegada de um novo treinador. Não, sem dúvida. Né? Também não é assim também, né? Não é até a próxima janela. Não, só para entender o seu tempo, com calma e tudo mais. Eu tava assustado. Mas e você? Ou eles podem me contratar pra treinar também, eu vou lá interino, não tem problema, não preciso nem de ter o cargo. Só arruma os ingressos pra nós aí que tá tudo certo. Aí eu vou botar todo mundo pra dentro, vocês vão assistir o jogo no banco, do lado do Coronado. E você, Pablão, quem você tem um favorito aí? Assim, o Klopp aí tá querendo sair da Red Bull, né? Não, mas eu acho também, assim, que a opção mais viável, né, se tratando realmente, que nem o próprio Dudu falou, de entender o que é Corinthians e ter essa resposta imediata tanto da torcida, esse nome aí, que parece que ganhou força nas últimas, pelo menos no último dia, é o Tite, por conta de saber que realmente, pelo menos, gols a gente pararia de tomar, né, isso é uma grande valência dele. Então, realmente, eu acho que o Tite é a opção do mercado, levando em consideração a escassez que tem aí de treinadores aí, que possa segurar essa bucha que é o Corinthians, né? E você, Dudu? Quando a gente mais precisou do Tite, ele deu pra trás, então agora eu não gostaria dele não. Mas eu arriscaria no Crespo. Ou o Carille, por incrível que pareça, o Carille também tá balançando lá, mas não cai, ou o Crespo. Eu acho que ele fez um bom trabalho aqui no Jardim Leonor. Pra mim, eu ficaria entre esses dois nomes a princípio, mas eu entendo que o Gibson e o Pablo falaram, e eu acho que cada vez mais, como não fecharam com o Dorival ainda, eu acho que cada vez mais caminha para ser o Tite. Mas enfim, vou torcer para quem vier, mas eu, a princípio, também agora não gostaria dele. E, enfim, só pra gente terminar esse assunto de treinador, eu queria escutar de vocês, assim, uma dica pra quem chega, independente de quem chegar. Você tem que deixar uma dica ali, vai chegar, a primeira coisa que você tem que fazer é tal coisa. O que você diria pra ele, Dudu? Não inventa moda. Faz o arroz com feijão com o time, mas não inventa moda. E você, Pablão, qual a sua dica pra quem vai chegar aí? Perca boas noites de sono estudando como melhorar essa defesa. E você, Gibson, sua dica pra quem tá chegando aí? Pra mim, tinha que acertar pra ontem esse posicionamento do time, principalmente a compactação do time. O time já tá muito aberto, cada um no seu canto, então por isso tá essa lambança. Então a primeira coisa pra mim é acertar essa compactação, esse posicionamento dos jogadores em campo. Boa, Gibson. Enfim, a minha dica pra ele todo mundo tá na mesma linha, né? Mas sem o Garro, não tenha dúvida, usa o 4-4-2, 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Enfim, é a mesma coisa. Faz o arroz com feijão do Dudu, acerta esse sistema defensivo com mais um volante e, claro, seja compacto aí, que nem o Gibson falou, né? Então fica aí as nossas dicas para o novo treinador. Enfim, essa semana continuando aquela história do caso do Vai de Bet, né? Os diretores do Corinthians foram lá e deram depoimentos na polícia, né? O Augusto Melo tentou impedir, né, que ele precisasse ir lá dar o depoimento, mas a justiça não autorizou ele mandou ele dar sim o depoimento. A gente ainda está naquela zona cinzenta, né? Teve a Gazeta Esportiva trouxe o negócio que eles serão indiciados, eles deu certeza e por enquanto ainda é o único veículo que trouxe essa informação de indiciamento. Vamos esperar agora então um inquérito que deve ser divulgado até o final do mês e a gente vai entender quando sair
quando for publicado e divulgado, se eles estão sendo indiciados ou não e quais as provas, né? O que tem de prova de verdade contra o Augusto Melo e boa parte da diretoria. Só falar que não foi que ele quis evitar o depoimento, ele pediu que tivesse acesso, enfim, ao que a investigação levantou, para ele poder, enfim, se defender e se preparar e discutir, enfim, o que tá... e ele falou que se não permitissem isso, ele iria numa boa e ele foi. Agora tem que aguardar esse desdobramento aí. Eu ainda acho muito esquisito que só saiu na Gazeta Esportiva essa história. Pode ser que o cara tenha arrumado um baita de um furo e ele deu o furo sozinho, ou pode ser que ele, enfim, tá viajando ali e tá querendo tacar fogo no parquinho, entendeu? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enfim, como a gente falou na semana passada com a RCE aprovada, nessa semana saiu a questão com a CBF, né? A Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, né? Tanto a RCE quanto essa CNRD, tem a ver com as dívidas do Corinthians. Na RCE teve aquela coisa dos 4% de tudo que entrar no clube e 5% das vendas dos jogadores, né? Enfim, para aqueles 300, quase 400 milhões que estão na RCE. E na CBF, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas aprovou, na quinta-feira, eu estou lendo uma matéria que saiu no GE, o plano apresentado pelo Corinthians para quitar as dívidas. As dívidas com clubes e jogadores. Então essas dívidas são só com os clubes e jogadores. As pendências somam mais de 76 milhões. Mas o Corinthians desembolsará um montante ainda maior, uma vez que é necessária a correção pela inflação e ainda há valores devidos indefinidos, como o processo movido pelo atacante Roger Guedes. A CNRD determinou que os pagamentos sejam feitos em parcelas trimestrais ao longo dos próximos 6 anos. Então, ao contrário da RCE, que é uma porcentagem do que entrar, então vai variar ali os valores, os pagamentos aqui são trimestrais e estão meio fixos já, né? Tem lá a dívida com o Balbuena, com o Jadson, com o Cuiabá, com o Grêmio Audax, com o Suzano, com o Criciúma. E, enfim, mais um. E agora essa do Roger Guedes também, que não estão divulgados os valores ainda, né? Caso o Corinthians não cumpra o plano e atrase os pagamentos, a CNRD tem o poder de determinar imediatamente a proibição de registro de novos atletas pelo clube. É um passo na direção certa, Gibson? Olha, organizar a casa sempre é. Agora, tô organizando a saída do fluxo de caixa. Agora quero organizar a entrada. E para organizar a entrada, você precisa ter um ambiente político um pouco melhor no clube, né? Óbvio que estão tentando ali novos patrocinadores, novas receitas, mas com essa zona política que está no clube, é tudo muito difícil. Óbvio que um acordo desse facilita um pouco a nossa vida, né? Mas não resolve nada, né? Só vai resolver quando tiver um pouco mais de paz para poderem colocar o clube em ordem. A luz do fim do túnel começa a aparecer a partir do momento que você começa a organizar as dívidas, né? Saber por onde você vai começar a pagar, né? Mas eu acho que, assim, para a situação financeira do clube que foi deixada por gestões anteriores, eu acho que é a luz do fim do túnel para que a casa seja organizada sem outros métodos aí de administração, seja SAF ou o que seja. E Dudu, o Romero vai jogar com a seleção paraguaia na Neoquímica Arena, né? A seleção paraguaia tá acertada a data do jogo do Brasil, né? A seleção brasileira vai treinar no CT do Corinthians e vai jogar na Neoquímica Arena no dia 10 de junho contra o Paraguai. E eu, se fosse o treinador do Paraguai, já colocava o Romero de titular. Ah, é verdade, né? Normalmente, essas últimas convocações, ele tá entrando aos 88, 89, 92. A gente sabe que ele é útil mesmo para a seleção do Paraguai, ele não tá sendo titular. Mas ele vai jogar em casa. Ele ainda é por 2 gols o artilheiro da Arena. Será que se ele fizer um contra o Brasil vai entrar na conta dele, que nem o Roger Guedes conta ainda? Enfim, mas... vamos lá. Não sei nem quem vai ser o treinador da seleção, não sei quanto vai ser, mas eu acho que o Paraguai faz um golzinho com o Romero nesse jogo. O Brasil já sai perdendo de 1-0 esse jogo, então vai ter que marcar pelo menos 2 gols para ganhar os... E eles também estão sem treinador, quer dizer, eles não, o Brasil tá sem treinador também, que nem o Corinthians, né? Quem vai treinar o Brasil nesse jogo, no CT do Corinthians e nesse jogo do dia 10 de junho? Ô Dudu, antes da gente falar dos próximos jogos do Coringão, eu queria que você falasse das brabas que jogaram aí essa semana, né? O Corinthians fez 2 partidas essa semana, fez contra o Fluminense também, no meio de semana.
empatou 1-1. Elas estavam 3 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, porque tinha perdido pro Sem Mundial e tinha empatado com o Red Bull Bragantino. Mas o time, assim, o primeiro tempo foi muito bom, né? O Corinthians teve muita chance, criando bastante, mas acabou tomando 1-0 e depois o Corinthians acabou conseguindo o empate tudo no primeiro tempo. As Brabas foram mais firmes no segundo tempo, mas não conseguiram fazer o gol da vitória. Acabaram ficando com essa terceira partida sem ganhar no Brasileiro. Jogando muito num 3-5-2 contra o Fluminense, né? Mas com pouca variação do time. É uma coisa que a gente sabe aqui que a Ana cobra bastante. O Piscinato não está rendendo no Corinthians esse ano, mesmo com as inúmeras contratações. Já agora, na partida de ontem, para celebrar a Páscoa, o Corinthians enfiou um chocolate, mas também no 3B Amazonas. É o pior time do campeonato, perdeu todos os jogos. Nesse aspecto, o Piscinato até foi mais inteligente, poupou muito algumas jogadoras. O Corinthians foram 2 gols da Vicky, 2 da Jaqueline, uma da Letícia, uma da Eudmila, Ariel e a Johnson. E agora a próxima partida do Corinthians vai ser no sábado 26 de abril, o Corinthians feminino, às 15 horas, contra o time do Jardim Leonor, lá em Cotia. O Corinthians joga fora de casa, é um clássico. Provavelmente, como o Corinthians poupou os jogadores, vai se entrar com força máxima agora, né, nesse clássico. Mas enfim, as Brabas, pelo menos, espero que possam agora retomar as vitórias aí com mais calma, porque nós não estamos acostumados a ficar 3 partidas sem vencer, né? Mas vamos falar das próximas partidas, então. O Corinthians joga na quinta-feira, pessoal, contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, né? O Racing que é o pior time do grupo por enquanto. E parece que até estava jogando com o time reserva, né, Dudu? Como é que tá o Racing aí? O Racing, no Campeonato Uruguaio, eles até estão na 5ª colocação, viu, Gui? Com 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Eles estão à frente do Peñarol, tem uma noção no Campeonato Uruguaio. Mas na Sul-Americana, realmente, eles perderam os 2 jogos. Dizem lá que devem vir com um time mais alternativo. Eles já estão abrindo mão, acho que, da Sul-Americana. Mas para falar um pouquinho do time, né? O Racing Clube de Montevidéu, ele foi fundado em 6 de abril de 1919. E o nome do time e as cores foram inspiradas na estação de trem San Martín e Guadalupe, que é onde era guardado o último carro elétrico, né? Na cidade de Montevidéu. Ele é conhecido também lá como La Escuelita, que é a pequena escola, devido à grande quantidade de jogadores que saíram do clube. Então o Racing é um clube formador, né? Eles até estavam com um time muito melhor ano passado, mas eles perdem pela questão financeira para os grandes concorrentes, não só do Uruguai, mas aqui da América, muito time da Argentina contrata também. Então eles estão com um time mais fraco esse ano em relação ao ano passado. Eles jogam no estádio Parque Oswaldo Roberto, é um estádio para capacidade de 8.500 pessoas, a gente já trouxe aqui isso ano passado. Então eles acabam mandando muito os jogos no Centenário, né? Mas não tem uma torcida tão grande, ou seja, não é um estádio que lota. Mas eles costumam jogar muito no 4-3-3 ou no 3-4-2-1 e com mais efetividade e agressividade pelo lado esquerdo deles. Eles buscam muito jogo por esse lado. O Corinthians tem que ficar atento, mas como a gente falou, né, é um time que vai ser mais alternativo. E vale lembrança aqui que, né, o Corinthians enfrentou o Racing ano passado pela Sul-Americana e foi a despedida do Paulinho na Neoquímica Arena, né? Nós ganhamos de 3-0, foram gols do Garro, do Coronado e um gol contra. Então a gente sabe que Garro e Coronado não jogam, pelo menos quem sabe esse gol contra para repetir aí. E lembrando que o Corinthians também já enfrentou o Racing na Libertadores em 2010, 2-1 no Pacaembu e depois 2-0 lá no... Aí sim, pela Libertadores, curioso, naquela época o Corinthians jogou no estádio deles, no Parque Oswaldo Roberto. Então o Corinthians, aí 4 confrontos, sendo 3 vitórias e um empate. O empate foi aquela estreia na Sul-Americana ano passado. Não sabemos qual vai ser o time do Corinthians que vai entrar em campo, mas o Corinthians tem que fazer a lição de casa, tem que ganhar do Racing. Teoricamente era o adversário mais fácil do grupo. Vamos ver o que o interino lá ou um técnico vai montar, mas o Corinthians tem a obrigação de ganhar do Racing. E você, Pablão, como é que você vê essa disputa aí? Será que o Coronado não vai estar pronto para jogar ainda, não? Se diz que a lesão dele era um período de 3 semanas aproximadamente, né? Contando que ele parou já faz
13 dias, se eu não estiver enganado, 13, 14 dias, ainda tem chão ainda, né? Eu acho que essa partida, assim, no meu ponto de vista, se o time for com o time titular, tem grande disponibilidade para sair vencedor e vencer bem, ainda mais levando em consideração o fator casa, né? A ver realmente qual que vai ser o time escalado pelo Orlando Ribeiro, né? Ou se será o próximo técnico aí já, né? Pegando essa Copa Sul-Americana como seu primeiro jogo. Mas eu acredito que tenha realmente aí a possibilidade de ganhar e ganhar bem essa partida. Na verdade, é obrigação se ainda quiser algo nessa competição, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu vou poupar o Gibson de comentar a Sul-Americana, né, Gibson? Ou você quer comentar alguma coisa? Eu vou comentar só a parte de matemática, assim, a gente vai jogar o jogo mais fácil do grupo agora. Tem umas combinações interessantes de resultado aí, né? Porque o Corinthians ganhando pula para 4 pontos. Se no jogo Huracan e América de Cali der Huracan, dependendo do placar que for Huracan, América de Cali e Corinthians e Racing, a gente assume a segunda colocação do grupo pelo saldo de gols. Mas o que eu acho que seria mais interessante, por causa daquela história que só o primeiro colocado se classifica direto, seria se tivesse um empatinho ali de Huracan e América de Cali, porque a gente ganhando do Racing pularia para terceiro, quer dizer, continuaria em terceiro lugar, mas aí coladinho nos dois, né? E aí com jogos direto com os dois times. Enfim, põe a gente de volta na disputa por uma possível primeira colocação do grupo, né? Dito isso, eu quero que esse campeonato eu ia falar, né? O Gibson fazendo conta pra gente classificar, tô estranhando, Gibson, tô estranhando. Não, da matemática, não do campeonato. Até estranho, né, Gui, o Gibson dar esses palpites assim, mas dependendo do que acontecer, realmente a gente volta pra briga aí. Vamos lá, o jogo é aqui na quinta-feira, né, pela Sul-Americana, na Neoquímica Arena, e transmissão da ESPN e Disney Plus. Depois, pelo Brasileiro, enfim, o jogo quinta-feira, depois pelo Brasileiro, a gente vai jogar contra os Urubus Cariocas no domingo, 4 da tarde, fora de casa, né? A transmissão Globo e Premiere. O que você pode falar desse jogo, Gibson? Cara, esse jogo vai ser uma pedrada, né? Os caras estão disputando lá a liderança do campeonato, o time deles tá jogando bem pra caramba. O nosso, a gente tá sem técnico, tá oscilando pra porra. Eu não sei, cara, eu jogaria de maneira bem conservadora nesse jogo, viu? Bem conservadora. Eu já falei isso, a gente tem dois caras na frente, né? O Yuri e o Memphis, eles são rápidos, né? E já teve jogos que a gente se deu muito bem de jogar o contra-ataque e deixa os caras aproveitarem o contra-ataque. Eles são bons, são rápidos pra fazer isso. O Memphis, arma bem jogada. Então, assim, traz o adversário pra cima mesmo. Mas, assim, não é também ficar ali dentro da área todo mundo tomando chutão na cabeça, não é isso. Né? Mas, se for tentar jogar pra cima ou fazer 4-3-3, a gente, cara, a chance é a gente tomar um belo de um vareio. Enfim, todo respeito ao Orlando Ribeiro, mas ele me parece que tá determinado a continuar o esquema que estava sendo feito, independente do... Não, ele botou um foda-se, ele falou, tô aqui só pra quebrar um galho. Foda-se. Não tem ambição nenhuma. Se a gente chegar domingão que vem continuar com ele lá, não vejo grandes alterações no esquema não. E você, Dudu, como é que você vê essa partida contra os cariocas lá? É uma questão curiosa, né? A gente sabe, eles têm um baita de um elenco, eles estão com um técnico há mais tempo, tem uma estrutura de jogo. Mas em compensação, eles jogam terça-feira pela Libertadores e eles estão em terceiro no grupo. Eles vão jogar contra a LDU fora de casa. Terça-feira depois do jogo nosso. Não, terça-feira eles jogam agora. Eles jogam outra terça. Terça-feira agora. Tá. Terça-feira agora. Nós vamos jogar só na quinta. Só que a gente joga em casa, enfim. Mas precisa ver que resultado é esse que eles vão trazer, na minha opinião. Porque se eles perdem lá, dependendo do que acontece, eles, né, vão pensar com mais carinho no jogo. Dependendo do que acontecer, o Corinthians acho que pode tentar fazer um jogo mais pragmático e buscar um empate lá. Seria muito legal vencer, seria muito legal. Mas o Corinthians hoje, time por time, se nós conseguirmos sair de lá do Rio de Janeiro com um ponto, é um bom resultado. Se for pra cima lá, acho que é meio suicídio. A última vitória nossa contra os Urubus lá no Rio, né, foi em 2022, 2-1. Gols do Duqueiroz e do Yuri Alberto. A curiosidade, Pablão, é que o Mateuzinho tava no Flamengo, enfim, e o Neneca também tava no gol. Levou lá 2 gols nossos, o Neneca, naquela partida em 2022. Como é que você vê esse jogo aí, meu amigo? Realmente vai vir uma sequência agora pro Corinthians tratando de Campeonato Brasileiro bem desafiadora, mas não impossível, né? Levando em consideração que agora o próprio Vasco conseguiu arrancar um empate do Flamengo, né? E o Vasco, a gente sabe aí as nuances dele, não tá vindo tão bem no campeonato. Mas, assim, é um jogo complicado, é um desafio que talvez
Se os protagonistas do nosso elenco realmente chamarem a responsabilidade, talvez conseguimos fazer que nem fez no Allianz, por exemplo, na final do Campeonato Paulista. Assim, uma vitória, 1-0 sofrido, a lá Corinthians, quem sabe, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Antes da gente encerrar, o Gibson vai lembrar nossas redes, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. A gente tá ao vivo no YouTube somente, mas temos também o Facebook, o Instagram, o Twitter /x/x, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todas elas Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. É isso aí, meu amigo Dudu. Semana que vem estaremos de volta. Estaremos aqui 7 horas da noite, contamos com vocês. Seguir todas as vezes aí que o Gibson falou, mas contamos com vocês dia 27, 7 da noite. E também desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. Tá no finalzinho do dia, mas espero que todo mundo tenha passado um ótimo domingo de Páscoa aí. Boa, Dudu. E Pablão, quanto você acha que vai ser o jogo no meio da semana aí contra o Racing? E até lá, teremos treinador? Bom, promessas por promessas, acredito que teremos um treinador. Vamos saber se vai ser aceitável ou não essa escolha, né? Mas eu acho que vai ser um 3-0 aí, tranquilo, um resultado bom pro Corinthians. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 434. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!